Por que o seu tráfego pago não dá lucro? Nesse vídeo eu vou te explicar o que a gente precisa avaliar e qual que é o trabalho de gestão de tráfego que faz o seu negócio realmente conseguir lucrar. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai iniciar um serviço de tráfego pago é entender muito bem sobre o negócio do nosso cliente. Então a gente precisa entender qual que é o ticket médio do produto ou serviço que aquele nosso cliente trabalha e também qual que é a margem de lucro, para a gente conseguir definir qual que seria o CAC ideal. O CAC, falando de forma simples para você, é o quanto a gente pode investir para conseguir estar captando um cliente dentro da empresa. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa. A gente não pode subir nenhuma campanha sem ter clareza do quanto a gente pode investir para conseguir cada venda. Porque a partir do momento que a gente tem o CAC muito bem definido, a gente começa a trabalhar com meta. Ou seja, toda vez que eu criar uma campanha, que eu fizer um teste de criativo, o que vai dizer se esse criativo ou esse público foi aprovado ou não é ele estar dentro do CAC ou não que a gente definiu. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ter muita clareza, né? Quando a gente sobe uma campanha, a gente não pode deixar o mercado decidir qual que é o valor máximo que a gente pode definir por compra. Até porque a empresa ela tem uma operação, ela tem uma margem de lucro, ela precisa pagar o aluguel, precisa pagar os funcionários. Então, a gente precisa ter muita clareza de onde está o problema. Muitas das vezes, quando a gente está conversando sobre esse assunto com o cliente, a gente consegue, às vezes, entender que, poxa, a margem de lucro desse nosso cliente está muito baixa, é muito apertada. Então, às vezes, a gente consegue até instruir o cliente, de repente, dele procurar um outro fornecedor para conseguir ter uma margem de lucro um pouco maior, ou, às vezes, abrir os olhos do cliente que a operação dele está muito cara, de repente, ele precisa cortar alguns custos desnecessários para conseguir ter uma margem de lucro um pouco maior. Mas essa conversa a gente precisa ter muito bem alinhada. Depois que a gente tem o CAC muito bem definido do nosso cliente, a gente precisa entender toda a jornada de compra, quais são os processos que aquele cliente passa até realmente realizar a compra, se existe uma reunião de apresentação, ou se de repente o cliente fecha ali pelo WhatsApp mesmo, ou se é um site, de repente é um e-commerce também, tudo acontece pelo site. Mas a gente precisa ter muita clareza de qual é a etapa, qual é o funil da jornada do nosso cliente para conseguir, além de tabelar o CAC, tabelar o custo para todas essas etapas. Então, falando de um e-commerce, por exemplo, a gente precisa ter muito bem definido qual que é o custo por adição ao carrinho, qual que é o custo por finalização de compra, qual que é o custo por adição de informações de pagamento. A gente precisa ter isso muito bem definido, novamente, para que a gente trabalhe com meta. Além de ter todas essas metas muito bem alinhadas, a gente precisa entender também como que a gente vai mapear todo o processo para conseguir realmente acompanhar se a gente está conseguindo entregar dentro desses custos ou não. Então, o cliente que vende pelo WhatsApp, por exemplo, a gente conta com uma ferramenta parceira onde a gente consegue realmente entender quantos clientes realmente estão mandando mensagem por dia, quanto desses leads realmente estão comprando de fato, e a partir do momento que a gente identifica a compra, a gente consegue mapear exatamente de qual campanha que veio aquela compra. É uma ferramenta nova que a gente tem incorporado no dia a dia da empresa, e ela vai ajudar a gente a entender de qual campanha que aquele cliente comprador, o cliente qualificado veio. Isso ajuda muito a gente, porque a gente consegue realmente otimizar as campanhas que estão trazendo compra, e não somente as campanhas que estão trazendo um volume grande de leads. Porque nem sempre é interessante a gente mandar muito lead para o nosso cliente, que às vezes ele vai ter uma certa dificuldade em atender e fazer todos os follow-ups necessários. Às vezes é muito mais interessante a gente focar numa quantidade de lead menor, mas que os clientes chegam com qualidade. Então usar esse tipo de ferramenta no dia a dia acaba ajudando muito a gente a identificar qual campanha que está trazendo o lead qualificado, para que a gente consiga focar a verba dos anúncios nela e que a gente consiga trazer mais resultado para o nosso cliente. Então, basicamente, se o seu tráfego pago não dá lucro, provavelmente você ainda não tem todas essas metas muito bem definidas. E se você tem as metas muito bem definidas, você tem que partir do ponto de que você precisa bater essas metas. Então, você precisa de um bom volume de testes de criativo, um bom volume de testes de público, e o seu comercial, o seu atendimento precisa estar totalmente alinhado. Você não pode desistir dos leads fáceis, você tem que fazer estratégia de follow-up, de sequência após a apresentação do orçamento, para que você realmente consiga bater essa meta.